Meus irmãos, abram as vossas Bíblias em Ezequiel capítulo 36. Eu quero falar, em nome de Jesus Cristo, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que nós ainda vamos ter a ceia do Senhor. Ezequiel capítulo 36, a partir do verso 16. Mais uma vez, dou as boas-vindas a você que nos visita, aos irmãos, amigos que nos acompanham de suas casas. Acompanha aí no nosso canal PIB Monteiro. Culto é transmitido. Todos os cultos são transmitidos ao vivo pelo nosso canal PIB Monteiro. Se você não se inscreveu, se inscreve lá, em nome de Jesus. Vocês viram uma movimentação santa a mais hoje, não foi da mídia? É porque vocês estão sendo filmados para o documentário. Amém? O documentário dos 40 anos da PIB Monteiro. Esse documentário será exibido dia 9 de outubro, aniversário da nossa igreja. 40 anos da PIB Monteiro, e nós estamos organizando uma festa linda. Preparem-se, porque brevemente tem uns trailers, não é isso? Brevemente vai ser soltado aí uns trailers do que já temos aí de gravações com muitas pessoas. Esteve essa semana conosco, quarta-feira, gravando para o documentário o nosso querido pastor Isaías, e muita gente boa aí tem gravado aí para esse documentário. Abriram suas Bíblias? Podeis ficar sentado e eu vou fazer uma leitura mais avexada, como diz o Matuto aqui, mas que vocês possam entender. Amém? Versículo 16 de Ezequiel 36. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam em sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se diziam: são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Orem comigo. Deus bendito, eterno, santo, todo-poderoso, oramos e agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E nesse momento te peço, Espírito Santo de Deus, traz iluminação aos corações dos amigos, das pessoas, da igreja que se reúnem nesta noite, ó Deus, para te adorar, trazendo entendimento e que possamos guardar a tua boa palavra em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, meditando nessa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração e finalizando a campanha de missões
estaduais, para que todos saibam, o desejo do meu coração e o desejo expresso nesse texto ao qual eu li aqui, é que esta igreja que se reúne hoje, vocês possam sair daqui, em nome de Jesus Cristo eu peço isso, sabendo quem é Deus. Sabendo quem é Deus. E Deus tem compromisso não comigo. Entenda isso. Por isso que o meu desejo é que você saia daqui conhecendo Deus. Deus ele não tem compromisso comigo e nem com você. Se você atentou para o texto que eu li, ele tem compromisso com a sua palavra. O nosso Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E por que é que eu falo isso? Porque Deus, observa o texto, eu entendo o texto que eu li. Ele não tem, irmãos, nenhum constrangimento algum em nos deixar passar por provas. Deus, ele não tem constrangimento algum de nos deixar passar por apertos. Deus não tem constrangimento algum em apertar o nó de nossas vidas, principalmente quando desobedecemos a Ele. O texto fala especificamente aqui de Israel, o povo de Deus, o povo santo de Deus. E para introduzir aqui, quando o texto expressa, e saberão que eu sou Deus, e saberão que eu sou Deus, tem aproximadamente 70 vezes essa expressão no livro de Ezequiel. E saberão que eu sou Deus. Dezenas de vezes. E Deus, nesse livro aqui, nesse texto, ele julga, ele restaura, ele liberta e também abençoa o seu povo com um propósito santo, com um propósito muito maior na vida daquele povo, na vida da igreja. O propósito de Deus, entenda isso nessa noite, não somente se resume em resolver os nossos problemas. Muitas pessoas estão buscando, procurando, fazendo mil e uma coisas com um propósito ao qual Deus faz assim. Ah, Senhor, restaura o meu casamento. Ah, Senhor, abra uma porta de emprego. Ah, Senhor, cura-me de uma enfermidade. Ah, Senhor, me dá uma bênção tal. Ah, Senhor, me dê isso, faça isso, me dê isso, faça isso. Nós sabemos que tudo isso o Senhor pode fazer. Porque o nosso Deus, ele é bom. O nosso Deus, ele é santo. Mas o propósito maior é que nós possamos saber quem é Deus. Saber quem é Deus. E Ezequiel, ele profetiza aqui durante o exílio babilônico, no ano aproximadamente 593 a 571 a.C., Jerusalém havia sido destruída e o templo queimado, e grande parte do povo de Deus ali fora levado cativos para a Babilônia, e as nações vizinhas, vendo o caos do povo de Deus, eles começaram a divulgar algo que nos chamou a atenção quando eu li esse texto. Era que eles diziam: o Deus de Israel não tem poder, não tinha poder para livrá-los. Outra coisa que eles comentavam era que o Deus de Israel havia abandonado o seu povo definitivamente.
E dessa forma o nome do Senhor foi profanado entre as nações pelo povo de Deus. Se você atentar para o verso 20, o qual eu li, ele vai dizer: e chegando as nações para onde foram, quem? O povo de Deus, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. O problema não era apenas o pecado de Israel, do povo de Deus, mas aquilo que esse pecado comunicava ao povo. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando nós trabalhamos um tema desse para que todos saibam, mas saibam o quê? Nós somos vigiados, nós somos observados, as pessoas estão atentas a cada ato nosso. E nós precisamos sermos vigilantes na preciosidade do nome que carregamos sobre nós. E o mesmo propósito aqui continua para a igreja do Senhor. A igreja existe exatamente para que todos o que saiba quem é Jesus Cristo. E nesse texto está bem claro o propósito que Deus desejava para o seu povo. Está explícito aqui no texto o desejo de Deus. E qual era o desejo de Deus para aquele povo que havia sido levado em cativeiro, que estava profanando o seu santo nome? E para a igreja hoje, primeiro, era para que Deus deseja que todos saibam que Ele é o Senhor. Deus desejava que as nações vizinhas soubessem que Ele era o Senhor. E essa é a primeira verdade no texto. O verso 23 vai nos afirmar isso, quando ele diz: vindicarei a santidade do meu grande nome. Vindicar é provar, vindicar é justificar. É saber que existe um Senhor soberano. Essa é a primeira verdade, que o Senhor, Ele é governo, Ele governa a história, Ele estabelece reis, Ele remove reis, Ele abre portas, Ele fecha porta, e que nada, absolutamente nada acontece fora do controle de Deus. O mundo pode pensar aí que está de perna para o ar, mas Deus ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Sabe o que é que acontece, irmãos? É que muitos vivem como se fossem senhores da própria vida, onde a Bíblia declara que há um só Senhor, um Deus justo, santo, puro e perfeito. Nós precisamos atentar para isso. Uma outra verdade explícita aqui no texto é que Deus deseja que todos saibam que Ele é santo. Que Ele é santo. O verso 17, ele vai dizer: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam em sua terra, eles a contaminaram os seus caminhos e as suas ações, como a imundície de uma mulher. Tal era o caminho perante mim. Derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Irmãos, nós vivemos uma geração que deseja um Deus que apenas abençoe, que um Deus que se preocupe exclusivamente comigo. E não é bem assim. Se esquece muitas vezes que esse Deus aqui, Ele é santo, que precisa ser anunciado,
que precisa ser visto através de nós com a nossa santidade. E a santidade de Deus aqui nos ensina que o pecado, ele é sério. O pecado na vida do homem pode o condenar a um inferno. E isso aqui é um alerta. Deus disciplinou o seu povo de forma séria, permitindo que eles fossem levados cativos para a Babilônia. O juízo de Deus é real, mas também a graça se manifesta no texto. Guardem isso aí, que ninguém compreenderá verdadeiramente a salvação enquanto não compreender de fato a santidade de Deus. Deus é santo, 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 santo. E quer que o seu povo seja santo como ele é santo. Deus deseja que todos saibam que ele é santo. E as pessoas só vão saber disso vendo a santidade de Deus em nós. Deus deseja, irmãos, que todos saibam que ele ama o pecador. Se você atentar nos versos 24 e 25, ele vai dizer: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aqui está expressa aqui uma promessa de Deus, de trazê-los de volta, de purificá-los, de tratá-los, de trazê-los de volta para a sua terra. Meus irmãos, apesar do pecado humano, Deus demonstra a cada dia o seu amor. Em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não precisamos fazer nada, somente crer, porque Cristo já fez na cruz. O nosso ato é crer, e a cruz é a maior declaração do amor divino. É na cruz que Deus prova o seu amor e quer que as pessoas perdidas saibam disso, que Deus não desistiu da humanidade. Esse povo aqui estavam profanando, mas veja que Deus não desistiu deles. Deus não desiste do homem. Deus não desiste de você. Deus enviou o seu Filho. Deus oferece perdão, Deus oferece vida eterna a todo aquele que se arrepender dos seus pecados, a todos aqueles que creem no seu nome. Sabe o que é que Deus deseja para você e que você saiba? É que ainda existe esperança para o pecador, é que ainda existe esperança para o perdido, é que ainda a graça de Deus é ofertada para o culpado, é que ainda existe perdão para o arrependido, querido, é que ainda existe solução para o teu problema. Não está perdido, não, porque o nosso Deus é o Deus que permite o aperto, mas também vai lá com a sua mão estendida para resgatar. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos provados para realmente saber quem é esse Deus. Os apertos da vida vêm sobre nós exatamente para nós descobrirmos quem é Deus de fato e de verdade na minha e na tua vida. Deus deseja que todos saibam que Ele é Salvador. Pedro, em Atos, ele declara que em nenhum outro há salvação. Louvado seja Deus por isso. A missão da igreja, a minha e a sua missão, é anunciar Jesus Cristo. É a nossa missão, irmãos,
é fazer com que as pessoas saibam quem é Jesus Cristo. Nós não podemos anunciar, irmãos, e guardem isso, uma religião. Nós não podemos anunciar uma filosofia vã aí. Nós não podemos anunciar sistemas, dogmas, doutrinas, usos, costumes humanos. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo crucificado e ressurreto, testemunhando do seu poder e da sua graça sobre nós. Essa é a missão da igreja, para que todos saibam que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Para que todos saibam que Jesus Cristo tem um compromisso com a sua igreja e vem buscar a sua igreja, um povo santo, um povo remido, um povo transformado pelo poder de Deus. Saibam disto. Deus deseja, para finalizar, irmãos, que todos saibam e o façam conhecido. O verso 26 e 27, ele diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Deus deseja que todos saibam e o faça conhecido. Deus não apenas quer que conheçamos a verdade, mas que compartilhemos. Essa é a missão da igreja, de ir anunciar Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Nossos filhos precisam saber, a nossa cidade precisa saber, nossa geração precisa saber, as nações precisam saber, e é por isso que nós investimos, para que todos saibam. Nossos vizinhos, nossos amigos precisam saber que Jesus Cristo é o Senhor. Eles precisam saber, nós somos mensageiros de uma grande notícia, que nós temos um Senhor, que nós temos um Salvador, que nós temos um Deus amoroso que ama o pecador, que Deus vai atrás do perdido. Talvez você saiba eu quero concluir aqui, muita coisa sobre Deus, mas ainda não o conheça pessoalmente. Entenda, talvez você conheça muita coisa sobre Deus, mas ainda não o conhece pessoalmente. Hoje o Senhor te chama para uma decisão que vai mudar a tua vida. E quando Deus permite a assolação ali, permite o caos ali do povo de Deus, que estava em desobediência, Deus o chama para o conhecer. E talvez essa seja a sua situação. E nós ofertamos exatamente isso que Deus um dia fez conosco. Trocar o nosso coração de fato, coração de pedra, por um coração de carne. Colocar o seu Espírito Santo dentro de nós, para que possamos, através dele, ter um pouco do conhecimento de Deus na nossa vida. A igreja, irmãos, tem esse desafio. E a nossa oração é que todos saibam que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. A nossa oração é que o Senhor nos ajude a viver e a proclamar
aquilo que Ele nos deixou como igreja do Deus vivo, de proclamar e anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para as pessoas. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo? Acene com uma de suas mãos. Tenha coragem. Deus não te trouxe a essa igreja hoje simplesmente por trazer, mas não somente um convite que você recebeu de um irmão, de um amigo, mas é porque Deus tem plano na tua vida. Deus quer tratar o teu coração. Talvez trocar literalmente, colocar um coração de carne na tua vida, que pulse desejoso por Jesus Cristo, que pulse dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero servir esse Jesus, eu quero amar esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Eu sei que você entendeu a mensagem. Você não vai sair daqui sem saber quem é Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da tua vida. Que Deus te abençoe. Você entendeu? Então toma uma decisão.